Eu sou Paulo Oliveira, canal Interagindo com Cristãos, e hoje nós vamos abordar sobre o pecado do adultério. O que acontece, o que leva a pessoa a cometer esse pecado horrendo, né? Abominável. Sofrem a esposa, sofre a pessoa que provocou o adultério, sofre os familiares, sofre os amigos, sofre a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos sofrem. Então é coisa assim abominável. Então é disso que nós vamos falar aqui agora. Nós devemos então o quê? Matar a pessoa que cometeu o adultério, estrangular, né? Tem tudo isso aí. Ou devemos perdoar, ok? Então nós voltamos daqui a pouquinho. E antes disso, deixa um likezinho, se inscreva no canal, ok? Dá esse apoio pra gente aí, beleza? Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus sobre o pecado adultério. Em Jó 24:15, capítulo 24, versículo 15 diz assim: os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo, nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. Então, ou seja, ele está observando, né, a presa, a mulher, né, aquele a qual ele deseja possuir. Então é dessa forma que começa, sai do coração a intenção maligna para cometer tal pecado. E também em Levítico, capítulo 20, versículo 10, isso no tempo da lei, diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher de seu próximo, tanto o adúltero como a adúltera, no caso da mulher, terão que ser executados. Veja que no tempo da lei e também da cultura na época era abominável, terrível. E nos dias de hoje continua sendo abominável. É um pecado, sabe, que só traz desgraça para todos, para quem comete, para quem foi traído ou traída, para os familiares, para os amigos, para o seio da igreja. Viram uma coisa terrível que trazem inúmeras consequências. Em Marcos capítulo 7, 21 diz assim: pois do interior do coração do homem ou da mulher, né? Aqui sempre está apontando para o homem, mas a mulher também adultera. Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios. Então, do coração do homem sai toda a maldade. E dali gera a intenção, se for no caso o pecado de adultério, sai dali a vontade de pecar, sai dali o desejo, porque ele vê, ele observa, né, aquilo desce ao coração e dali ele intenta fazer o mal, consome, né, ou seja, ele faz com que aquilo aconteça, ele realiza aquele desejo, né, que é o adultério. E em Mateus 5:27 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ele não concebeu ainda, mas só o fato dele desejar, o fato dele olhar para a mulher e desejá-la, ele já pecou contra Deus. Ele só não consumou, mas já pecou contra Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 18, diz assim: fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui provoca contra o seu próprio corpo. Quando Jesus Cristo veio à terra, instituiu a sua igreja, após a sua morte e ressurreição, instituiu sua igreja. E nós que o aceitamos, que cremos, né, na sua palavra, e o aceitamos, nos convertemos, nascemos de novo,
o nosso corpo, diz a palavra de Deus, que passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, em nosso corpo. E o adultério, a prostituição, ele destrói esse templo, ele desfaz. Ou seja, o Espírito Santo se retira, ele volta à imundície novamente, né? Porque ele destruiu o templo do Espírito Santo de Deus, que é esse corpo santo, ok? Então, a minha abordagem aqui sobre o adúltero é que realmente a Bíblia, em várias passagens, só peguei alguns versículos, ele condena, sabe, de uma forma severa esse tipo de pecado, por vários motivos. Pelo estrago que ele faz aos que estão em volta, o estrago que ele faz a si mesmo, que ele destrói o templo do Espírito Santo, e a desunião que ele traz, dependendo o local onde ele está, ele traz, nossa, coisas terríveis. Ele traz problemas para a família da esposa, ou a esposa traz problemas, se for no caso a mulher, problemas com o familiar do marido, e viram uma coisa terrível. Nossa, essa multidão de pessoas envolvidas, nem todas têm o conhecimento de Deus, nem todas têm um coração bom, nem todas têm o entendimento da palavra de Deus para perdoar, porque ainda tem a consequência desse pecado. Caso ele venha se arrepender, ainda tem a questão de se perdoar ou não essa pessoa. Agora, digamos que este homem ou esta mulher, por algum motivo, por alguma fraqueza, ele veio, falhou, pecou contra Deus, adulterou contra sua esposa, ou vice-versa, né? Traição. Essa traição, a gente pode colocar aí algumas maneiras. Por exemplo, algumas faltas, vamos dizer assim. A falta de atenção por parte do cônjuge, ou falta de uma fantasia, fantasiar alguma coisa. Isso mais pro mundão aí, né? O crente não tem que fantasiar nada. O desejo mesmo, sexual, né? A atração que acabou. A insatisfação, não sente mais satisfação em satisfazer o seu próximo, né? O seu cônjuge. Existe uma competitividade hoje terrível de quem manda na casa, quem manda no lar, em todos os sentidos, sabe? Hoje a mulher, ela se desenvolveu muito em termos de conhecimento, desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal nesse mundo moderno. Então há uma competitividade muito grande entre o casal, isso também acaba trazendo problemas. E a desconfiança, né? A desconfiança que gera o ciúme, sabe? Alguma coisa que, se a pessoa for muito ciumenta, né? Acaba trazendo também problemas para essa união. E outras coisas mais, né? Que são, poderíamos colocar aqui. Mas aí eu te pergunto, justifica a traição? Com todas essas colocações que foram postas aqui, você acha que justifica? Não justifica, porque estou falando de evangélicos, tá? Lá fora o entendimento é diferente. Lá o pau come mesmo, não tem conversa, quem puder mais chora menos, acusações mútuas, então é terrível uma conciliação ou uma reconciliação. No caso do casal evangélico, que ainda tem o temor de Deus, mesmo com toda essa situação aqui, ou antes que aconteça, né, a traição, o adultério, eu acho que deveria ter uma conversa muito séria, ampla, se for possível, porque cada caso é um caso, né? Mas, contudo, não justifica a traição, não justifica o adultério por vários motivos, além desses aqui, e o temor a Deus, né? Se você ainda não cometeu, primeiramente a Deus. Mas nós somos fracos, e nós vamos chegar mais adiante sobre tudo isso aí. Porque quando assumimos um relacionamento, não é só um contrato, né?
É um compromisso que você tem com a pessoa que você namorou, que você noivou, que você conheceu durante um certo tempo. Você assumiu um compromisso com ela e perante Deus, né? Falando de evangélicos, perante Deus, você tem um compromisso, sabe, o resto da vida com essa pessoa. Então você traiu essa pessoa e traiu a si mesmo, traiu a confiança dos familiares, né? E sem falar de Deus, né? Você pecou contra ele, você destruiu o templo do Espírito Santo. Então eu acho que em tudo isso aí falta o caráter da pessoa. Houve, acho que um vazio, né? Um vazio dentro da pessoa que ela deveria fazer uma retrospectiva, né? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo conosco, né? O casal. Por que esse esfriamento? Por que essa tristeza? Por que esses pensamentos, né, malignos? O que está acontecendo? Então eu acho que a pessoa tem que fazer uma retrospectiva de si, do seu casamento, da união do casal, sabe? Colocar Deus no centro de tudo isso aí, para que não venha cair em tentação e cometer o adultério. Ok? Então esse é um pensamento. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque tem inúmeros vídeos de pastores falando, explicando, pregando sobre adultério e sentando a lenha no adúltero e na adúltera, mas sentando a lenha mesmo, que é para matar, para cortar a cabeça da pessoa, enforcar, esquartejar, é para eliminar da face da terra. Mas e o amor? Ué, Jesus não morreu na cruz do Calvário lá para perdoar nossos pecados? Seja ele qual for, vermelho como carmesim, cadê o amor? Quer dizer, porque a pessoa errou, pecou, vamos matar, vamos destruir? Ué, se a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar o nosso inimigo, quanto mais o meu irmão que pecou. Ah, mas ele adulterou. Pode ser um pecado que for. Eu também sou sujeito a errar, sou sujeito a cair. Eu sou fraco, eu necessito da misericórdia, necessito da graça de Deus. E onde é que está o amor? Onde é que está o perdão? Então é disso que eu quero falar aqui. Sabe, nós estamos falando do adultério, mas e aqueles os homicidas que aceitaram a Cristo? E aqueles que estruparam, violentaram lá nas comunidades, depois levantou suas mãos para Cristo e Deus os perdoou e convive conosco? Então onde é que está o perdão? Eu não estou dizendo que isto aqui deva acontecer com frequência. Não, peca, perdoa, não é disso que eu estou falando. Se isso ocorrer, nunca conheceu a Jesus Cristo, nunca nasceu de novo uma pessoa dessa. Mas todos que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, nasceu de novo, está sujeito, meu. E quando isso acontecer, nós temos que perdoar, temos que amar essa pessoa. Porque, olha, eu vou falar uma coisa pra você, além de tudo isso aí, a pessoa vai passar problemas terríveis, tem a consequência desses erros dele, sabe? Ele vai sofrer muito, porque em João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O perdão ele é infinito. Infinito. Ó, Mateus 18, 21, 22 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Daria 490 vezes. Mas aqui é só uma expressão que Jesus colocou aqui. Sabe, é algo figurado. Ele não está dizendo que tem que ser 490 vezes. Está dizendo que é infinito, quantas vezes for necessário. Agora, é claro
que uma vez que você aceitou a Cristo, a graça de Deus foi derramada sobre você, e você não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, você não peca mais, mas estamos sujeitos. Mas não continuamente, repetidamente, claro que não. Mas quantas vezes esse irmão pecar, nós devemos perdoá-lo. Então você que está numa situação de adultério, que você errou, você já está sofrendo, sabe? E tem outra coisa, a pessoa que perdoa, Deus não apaga da mente dele aquele fato ocorrido. A pessoa perdoa, ela se sente aliviada, sabe? Se sente aliviada, mas ela lembra daquele fato, sabe? Sempre volta à tona, e ela tem que continuar perdoando. Então, você vai carregar isso pro resto da sua vida, convivendo com ela. Se ela te perdoou, ou se você perdoou ela, da mesma forma, voltaram a conviver juntos. Glória a Deus por isso, por terem perdoado um ao outro. Mas você tem que entender que é algo que você vai sofrer pro resto da sua vida. Tem uns parentes que muitos deles incrédulos não vão te perdoar, é um fingimento, mas sempre vai estar falando por trás de você: olha, ele fez isso, olha, ele fez aquilo, ele não presta, e não sei o que, cuidado com ele. Isso você vai carregar pro resto da sua vida. É o que você, infelizmente, vai estar perdoado. Sua vida eterna está garantida se você permanecer assim, entendeu? Mas infelizmente vai estar sempre alguém te acusando, sabe? Mesmo a pessoa lá toda atrapalhada, talvez não adulterou, mas com um monte de erros também, igual você, mas ela não quer saber. Ela aponta para você e fala: você fez isso, você fez aquilo. Isso é normal do ser humano. O ser humano é assim, ele acusa mesmo. O ser humano é assim. O ser humano é assim, está sujeito a cair. Mas o levantar é de Deus. Então, se você, homem, mulher, moça, rapaz, cometeu tal pecado, primeira coisa que você tem que fazer: reconhecer e ir aos pés do Senhor, para que Deus te perdoe. E Ele vai te perdoar. Foi para isso que Ele morreu, para nos perdoar, porque Ele sabe que nós somos fracos e falhos. Essa é a primeira coisa: reconhecer o seu erro e pedir perdão a Deus. E se a tua esposa ou teu esposo tiver a graça de Deus, também vai te perdoar. Se ele te ama ou ela te ama, ele vai te perdoar. Claro que isso não vai apagar a mente, vai ficar pro resto da vida, até morrer. Mas toda vez que vier, se a pessoa, vier o pensamento do ocorrido, do fato, ela sempre fala: não, eu perdoo, vamos voltar a ter uma vida normal. Só que eu digo, tem as pessoas em volta, tem os irmãos da igreja que sempre vão olhar para você e vai ver você um adúltero, e acha que vai sempre te julgar, que você amanhã vai adulterar de novo, depois vai adulterar de novo. Você não presta, você é sujo, você é imundo. Isso vai ter na mente das pessoas, a não ser que você mude de local. Não fique mais naquele ambiente, saia daquele ambiente, vai viver em outro lugar, vai servir a Deus em outro lugar, recomeçar tudo de novo. Esse é o preço que você paga. Está perdoado por Deus, perdoado pela esposa, pelo esposo, mas tem as pessoas em volta que sempre vai estar te apontando, como se elas fossem perfeitas. É o que acontece em certos tipos de adultério. Infelizmente, é assim que funciona. Então, meus irmãos, esse fato, ele é claro que, como eu já falei, não existe esse pecado contínuo. Romanos 7, capítulo 7, 24 e 25 fala sobre isso, que a pessoa que caiu, sei lá, 1, 2, 3 vezes, não pode ficar isso pro resto da vida, sabe? Não, ela tem que nascer de novo, ela tem que se arrepender, nascer de novo e não praticar mais. É o correto. E cabe a nós, irmãos, cabe a nós, conhecedores da palavra de Deus, cabe a nós, servos do Deus Altíssimo, que também estamos sujeitos a tais fatos. Talvez não adulteramos, mas pecamos de outra forma. Nós estamos sujeitos a isso. Então nós temos que perdoar. Essa é a nossa
nem a obrigação. Se você tem a graça de Deus, o amor de Deus, se você é nova criatura, isso é fato, você perdoa com amor, sabe, com compaixão mesmo dessas pessoas. Não só adulto, mas qualquer outro tipo de pecado. Cabe a nós perdoarmos essas pessoas, porque eles necessitam do nosso perdão, necessitam da nossa ajuda, do nosso apoio, para recomeçar, para ser levantado novamente diante do Senhor e seguir a sua vida normal, sabe, como um servo do Senhor, necessitado da graça e do perdão, até que ele receba um novo corpo glorioso, sem pecado. Mas enquanto estivermos aqui nesse corpo, somos sujeitos, tá? Então nós vemos lá que nós lutamos todo dia, o espírito que foi vivificado e a carne, que é a alma, os desejos do mundo, os desejos da carne. É uma briga constante. Está lá em Gálatas capítulo 5. Fala, o apóstolo Paulo nos ensina dessa briga, dessa guerra, sabe, espiritual e carnal. O espírito deseja servir a Deus e a carne os desejos carnais. Então nós temos que orar e jejuar constantemente para estarmos sempre acima desses desejos carnais. Mas tem outras pessoas que são fracas, sabe, nenhuma é igual a outra, espiritualmente falando. Umas oram mais, buscam mais, consagram mais suas vidas, outras não, são sujeitas, são, sabe, infelizmente, sem falar nas armadilhas que o inimigo coloca diante de nós, sem falar as circunstâncias de cada casamento, de uma forma, de uma maneira. Você não sabe o que está ocorrendo lá entre quatro paredes. Então, todos nós estamos sujeitos, se não vigiarmos. Então nós temos que perdoar esses nossos irmãozinhos, temos que entender, compreender, e não ficar julgando, sabe? Ele fez, ele não presta, não sei o que, e taxa, e xinga, tem que matar mesmo, vamos enforcar. A gente vê pregações assim, tem que destruir, exclui ele, bota ele para fora. Irmãos, vamos perdoar, vamos estender a mão para esses irmãos. Deus nos perdoou, nós não somos merecedores, meus amados, de estarmos aqui diante de Deus, mas Ele morreu lá na cruz do Calvário, deu a sua vida, Ele veio, deixou a sua glória, o seu poder, desceu até aqui, morreu lá por nós, e nós não merecíamos. O que é a graça de Deus? É um favor imerecido, mas Ele nos amou. Independente do que nós fizemos, Ele nos amou e Ele nos perdoou. E por que nós não vamos perdoar o nosso irmão e nossa irmã? Vamos querer degolá-lo, esquartejá-lo porque adulterou ou qualquer outro tipo de pecado? Nós temos que perdoar e continuar amando e ajudando. Esse é o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, que porventura está numa situação, caiu e está difícil, começa a orar a Deus. Sabe aqui, ó, Deus te ama, Deus te perdoa infinitamente, Deus te ama. Jesus Cristo morreu, foi para isso, para nos perdoar. Eu praticamente não o conheço, mas eu te perdoo. Se eu conhecesse, eu te dava um abraço bem forte, eu estendi a mão para você. Então se apegue em Deus. Agora tem o preço a pagar, as consequências, né? Que tem os familiares, tem o local onde você serve a Deus, talvez no trabalho, que infelizmente tem pessoas incrédulas, tem irmãos muito mais fracos do que nós, que não entendem essas coisas, ele vai te julgar mesmo. O que eu te aconselho é você sair desse ambiente, procurar uma outra congregação, para você seguir sua vida com seu esposo, com a sua esposa, se vocês se entenderam, glória a Deus por isso, e que sejam felizes. Amém? Essa é a minha intenção, porque quando nós olhamos aí para as plataformas, pregações sobre adultério, é só matar, degolar, cortar, exclui, joga fora, é lixo, não presta. Não. Você é um ser humano, sujeito às fraquezas, sujeito, porque todos os dias nós somos perseguidos. O inimigo coloca, sabe, diante de nós armadilhas todo santo dia,
e lute, levanta pessoas para nos afligir, em todos os sentidos. É uma guerra espiritual, e nós estamos sujeitos, somos soldados, somos sujeitos a ser feridos. Então nós temos que ajudar esses que foram feridos, e não acabar de matar. Não, aí não é igreja do Senhor, aí não é corpo de Cristo. Então, meu irmão, por favor, se apegue em Deus. Acredite, Deus ama você com todas as suas fraquezas, com todos os seus erros. Ele te perdoa. Creia nisso, tão somente. E deixe esses malucos, esses loucos aí, deixarem de julgar para lá. Esquece esse pessoal aí, tá bom? Procure em outro lugar para congregar, procure em outra igreja, outra denominação, distante. Mude de local. Quanto aos parentes, irmão, só peça a graça a Deus para também perdoá-los, tá bom? Esses que te acusam. É isso que eu tenho para dizer, tá? Que Deus ama você, eu também amo você, tá? Que Deus te abençoe, que você entenda esse recado, que infelizmente tem pessoas que acusam mesmo, só quer a nossa destruição. Somos sujeitos a cometer erros, mas ninguém estende a mão para nós não, irmão. Eles querem, é isso. Não sei que evangelho que ele conhece. Não sei qual evangelho que ele prega, para agir dessa forma, em acusar e querer o mal ao seu irmão, ao seu próximo. E não importa também se ele é cristão ou não, se ele for um adúltero aí, seu vizinho, se você puder falar do amor de Deus para ele, fala do amor de Deus. Quem sabe, né? A palavra de Deus entra no coração dele, Deus transforma ele e traz, sabe, uma renovação a ele, e salva toda a sua família, salva toda a sua casa e transforma vidas. É isso, para isso que nós somos chamados, para pregar o amor, sabe, para pregar, liberar perdão de verdade, que saia do nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, sabe, a graça de Deus está em nós. E é isso que nós devemos fazer. Este é o verdadeiro evangelho que nós devemos pregar e praticar todos os dias. Amém? Espero que você tenha entendido. Eu estou aqui, né, para trocar ideias, interagir com você. E se você pensa diferente do que eu, ou se, sei lá, eu te ajudei de alguma forma, trouxe alegria ao seu coração, trouxe ânimo, por favor também comente aí, tá bom? E eu te agradeço em nome de Jesus. Deixa um likezinho, se inscreva no canal, ok? Então até o próximo, graças e paz, que Deus abençoe você e toda a sua família, amém? Até a próxima.